Olá, que bom que você está aqui de novo com a gente no Alesp em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre educação, né? Um tema recorrente e que a gente sabe que tem muita gente apaixonada por este tema aqui no estado de São Paulo. A Alesp tem uma comissão permanente de educação onde há debates, projetos de lei. E se você é professor, se você é mãe, pai, aluno, principalmente jovem, esse programa é para você, porque a gente vai falar muito sobre a juventude. Eu sempre digo aqui, o Brasil tem uma chamada janela demográfica. Você sabe o que é isso? É a oportunidade que um país tem de jovens, né? E nós temos muitos jovens no Brasil, muitos países não têm. Será que a gente está aproveitando bem eles na educação? A gente está aqui com um representante já que há décadas trabalha na área da educação, conhece profundamente este setor e vai nos dar orientações interessantíssimas. Fica com a gente, Wilson Vitório Rodrigues, ele integra o Conselho Estadual de Educação aqui no estado de São Paulo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jeremias. Sempre é um grande prazer falar sobre educação, ainda mais na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, em um país que tanto precisa de educação. Eu, enquanto educador, tenho uma perfeita consciência da necessidade que a educação, requer, não é? De fato, nós precisamos fazer uma revolução educacional no país e é muito oportuno que a gente trave esse tipo de debate na Assembleia Legislativa. Então, eu me coloco à sua inteira disposição para essa entrevista que eu sei que será muito boa. Será sim, com certeza. Professor, eu tenho aqui um currículo, mas eu queria que o senhor mesmo se apresentasse um pouco. Eu sei que o senhor é advogado, graduado em Direito pela Mackenzie, né? E é mantenedor da faculdade também, mas faculdade de comércio, que me parece que é ligado à FEComércio aqui em São Paulo. Conta um pouquinho da trajetória. O senhor falou que é professor também, né? Perfeito. Na verdade, Jeremias, eu sou um filho do centro-oeste do Brasil. Eu sou nascido em Campo Grande e vim para São Paulo. Sou de uma família ligada à educação, certo? Minha família está na educação há cerca de 60 anos. Eu até brinco que meus antepassados vieram do Líbano e ao invés de abrirem lojinhas, abriram escolas, fugiram à regra, né, entre os libaneses. E, de fato, é uma família que montou escolas, faculdades, universidades. Uma delas, inclusive, se confunde com a própria história do Mato Grosso do Sul. Não é? Na verdade, a Uniderp, que é essa instituição de ensino que foi montada pela minha família, especialmente pelos meus tios Terezinha Samuels e Pedro Chaves dos Santos Filho, que inclusive se tornou senador, a Uniderp chegou a ter 47 mil alunos e foi a mais importante instituição de ensino superior do centro-oeste brasileiro. Então, ela se confunde com a história de Mato Grosso do Sul, com o desenvolvimento daquela região do país. E eu, na verdade, nascido nessa família, sempre me interessei muito por educação. Educação é a minha paixão. Entendo que a educação é a principal mazela brasileira, não é? Que a gente deve encarar com muita seriedade. E eu vim para São Paulo, como você disse, me formei no Mackenzie, em Direito. Só que a educação sempre esteve palpitando dentro dos meus interesses, certo? Em 2018, eu já tendo me relacionado com a Associação Comercial de São Paulo, que é uma entidade que este ano completa 130 anos de história, eu percebi que havia um setor da economia brasileira que, na verdade, empregava muita gente, emprega, é o setor que mais emprega, mas é o setor menos qualificado, não é? E aí, em 2018, eu elaborei um projeto, apresentei à Associação Comercial de São Paulo um projeto para justamente nós criarmos a Faculdade do Comércio, né? Então, desde então, quando eu fundei a Faculdade do Comércio, junto da Associação Comercial de São Paulo, eu passei a exercer o cargo de diretor desta instituição, que iniciou os trabalhos em 2020. E agora, mais recentemente, em 2022, aliás, 2023, eu fui nomeado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o Conselho Estadual de Educação, que muito me honra, porque, de fato, ali a gente pode debater, a gente pode desenvolver projetos de caráter público envolvendo a educação brasileira, em especial a educação paulista, que contempla aí cerca de 9 milhões de estudantes, né? Então, só a partir desse número você verifica que, de fato, é uma responsabilidade muito grande neste que é o principal estado brasileiro e que, de fato, tem um contingente educacional monumental. Então, eu estou muito contente com todas essas
essas funções. Esqueci também de mencionar que eu sou vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Sim, a Associação Comercial que já muniu a gente aqui de grandes entrevistas, já quando a gente tem que falar aí do empresariado paulista e paulistano. A gente vai falar da faculdade daqui a pouco, que pelo que eu li, ela está entre as melhores do país, né? Depois você pode falar disso, mas eu queria falar um pouco do Conselho Estadual de Educação, porque muita gente não sabe, não entende. Eu queria que o senhor apresentasse um pouco relacionado a normativas, enfim, né? Falar um pouco do lado prático do Conselho, né? Como é que ele afeta a vida do estudante no estado de São Paulo? Claro. O Conselho Estadual de Educação, Jeremias, acho que o mais importante é mencionar que ele não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado. Tá? Isso significa o seguinte, ele não está ligado à pauta política do dia, ele está ligado a um trabalho institucional de décadas e que é uma coisa perene, certo? Ele está, na verdade, não preocupado com os programas políticos do governo daquele momento. Ele está preocupado com um projeto de longo prazo, não é? Educacional, no caso. Correto. Ele tem 60 anos de história, né? E todos os seus membros são nomeados pelo governador do estado. A principal função do Conselho Estadual é de justamente opinar, aconselhar, aí sim, o governo das políticas, se as políticas pensadas para a educação fazem sentido. Ele tem essa função de incrementar, de aprimorar as políticas que estão sendo desenvolvidas. Ele é como se fosse um órgão revisor, como se fosse um órgão aconselhador, certo? E, diferentemente do Conselho Nacional de Educação, que tem apenas essa visão, essa função opinativa, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo também tem uma função deliberativa. Então, há pouco eu mencionei essa função opinativa, de aconselhamento, não é? Mas ele também delibera. Ele delibera em quais assuntos? O Conselho ele é responsável por aprovar novas instituições de ensino estaduais, cursos superiores, escolas de nível básico, cursos técnicos, portanto também de nível básico, processos disciplinares de professores, de alunos da rede pública de ensino de São Paulo. Então ele também exerce uma função deliberativa, ele também opina e delibera sobre o orçamento da educação nos diferentes anos, não é? Então assim, ele tem uma função, uma responsabilidade muito grande. E ao longo desses 60 anos o Conselho ele de fato colaborou muito com a educação paulista porque são 9 milhões de jovens, quer dizer, é uma estrutura muito grande e nós temos 4 grandes instituições de ensino superior, a Unicamp, a Unesp, a USP e a Univesp, que são instituições também com centenas de milhares de alunos e que demandam, evidentemente, um trabalho muito especial. Muito interessante. O senhor falou dessa visão de longo prazo que o Conselho tem. Eu queria retroceder um pouquinho e lembrar da pandemia. Eu tive a oportunidade de entrevistar vários prefeitos, secretários de educação, e a gente via naquela época assim que tinha, por exemplo, pegar Santo André, falou, não, aqui a gente já tem o Google Educate, a gente já estava muito já empenhado e a gente só está usando isso nesse momento que os alunos não podem ir para a escola. Entrevistei, por exemplo, sei lá, Montemor, que o pessoal falou, que a gente manda pelo Facebook, WhatsApp, uma matéria, estamos se virando do jeito que dá. Então a gente via assim, uma disparidade na questão da educação online, que é das dificuldades. E vimos heróis, né? Professores que deram aula na calçada de longe, mas foram lá porque são professores heróis. Como é que o senhor vê essa questão do longo prazo da tecnologia? A gente vive transformações que a tecnologia meio que nos arrasta, né? Perfeito. Jeremias, no ano passado eu participei de um congresso em Valência, na Espanha, que eu considero o mais brilhante evento sobre educação que acontece no mundo. É um evento chamado Universia e ele reúne reitores, gestores educacionais do mundo inteiro. E eu fui junto com a delegação brasileira. Muito me impactou uma palestra inaugural desse evento, que foi com o criador do www, o Sir Tim Berners-Lee. É um inglês
e ele inventou esse World Wide Web que, na verdade, todos nós a gente consegue viver sem, que é a internet. E ele fez uma provocação muito polêmica para esses educadores todos. Ele disse o seguinte: vocês aí que são reitores, diretores de grandes instituições, etc., qual é o papel do professor hoje, em 2023, 2024? Qual é o papel do professor hoje? Pois bem, na visão dele, o papel do professor não é mais ficar passando informação, ficar passando dados técnicos. Isto é, ser uma enciclopédia ambulante. Por quê? Isso a máquina faz com muito mais eficiência que o professor. O professor, por mais enciclopédico que ele possa ser, e tem muitos que são, ele não vai conseguir nunca competir com a máquina, com uma ferramenta de pesquisa, com o Google ou com o ChatGPT, nunca. Porque a máquina, ela detém um repositório de informações, que é o que se chama de Big Data. Data é informação. Big Data é a grande informação. É esse repositório de dados que está na internet e ele detém, quer dizer, as ferramentas de pesquisa, o ChatGPT, ele contempla isso tudo e consegue entregar para o usuário uma informação, um dado com precisão e rapidez. Portanto, o papel do professor não é de competir com essas ferramentas. E ele só vai conseguir ter uma singularidade, ser único, ser importante, ser de fato útil para um aluno, na medida em que ele passar ensinamentos, lições de vida. A máquina não é dotada de sabedoria. Ela pode entregar uma informação, um dado, sim, mas ela não consegue entregar uma lição de vida. A humanidade é só do ser humano, do professor. Então, o papel do professor do século XXI é, através da sua humanidade, passar ensinamentos de vida, lições de vida, vivência. Isto é, aluno, você tem esse repositório de informações. O que você faz com isso? Qual caminho você vai perseguir? Qual vida você deseja? Qual propósito de vida você tem? E mostrar para esse aluno quais são, de fato, os caminhos a serem seguidos, certo? As virtudes humanas, os valores humanos que um profissional de hoje deve ter para, de fato, ter uma vida virtuosa, tá certo? Então, esse é o papel do professor. É, com a sua humanidade, passar para esse aluno lições de vida, ensinamentos de vida, certo? Essa experiência que a máquina nunca vai ter, porque a máquina não tem sabedoria. Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, Jeremias, que a tecnologia, ela é inevitável, ela é inexorável. A gente não pode, enquanto educadores, brigar contra a tecnologia, até porque o ser humano de hoje, o brasileiro de hoje, fica diante de ferramentas digitais, de um celular, de um computador, cerca de 9 horas e meia por dia. Isso está integrado à nossa vida. Isso não vai mudar. Agora, a educação de hoje, ela deve usar essas ferramentas como fonte de dados, como fonte de informação, mas não como fonte de sabedoria. Sabedoria é do ser humano. Agora, claro, você treinar o professor, você esperar que o professor tenha esse cabedal de conhecimento sobre a vida para passar isso para o aluno, não é fácil. Porque é muito mais simples o professor continuar passando fórmulas matemáticas, dados sobre, enfim, o que a gente sempre viu, essa formação clássica. A partir de agora, a gente tem que mudar essa realidade. O professor hoje ele tem que ser um farol que ilumina a vida dos alunos com ensinamentos sobre a vida, não sobre dados técnicos. De alguma forma, professor, nós temos aqui no estado de São Paulo uma escola, né? Se não me engano, o Renato Teixeira, se eu salvo engano o nome, que treina os professores, né? Enfim, já tem alguma coisa nesse sentido, dessa humanização e desse olhar para que, olha, até aqui a tecnologia, até aqui passa a ser mais o papel do professor. Tem alguma coisa alinhavada ou pensada sobre isso? Na verdade, Jeremias, todas as leis e regras que nós temos sobre educação pública no Brasil hoje, né, a iniciar pela Base Nacional Comum Curricular, né, o Plano Nacional de Educação, ele já traz essa questão das virtudes comportamentais, das habilidades comportamentais, já traz isso como uma diretriz educacional. Tá? Agora, isso é o que está no papel.
A gente tem que ver o que está sendo feito na prática, né? Infelizmente, na prática, são poucas as instituições de ensino que têm se dedicado a esse tema, né? Eu posso citar com muito orgulho, deveria ser orgulho para todos nós, o Centro Paula Souza aqui de São Paulo, né? Que é tão bem coordenado pela professora Laura Laganá, também, que é membro do Conselho Estadual de Educação, minha colega, que vem desenvolvendo nas suas aulas essa questão do estudo baseado em projetos. Na medida em que você estuda desenvolvendo projetos, e todo projeto ele na verdade, passa pela interação humana, pelo trabalho em equipe, enfim, esse desenvolvimento de habilidades plurais, evidentemente que essa humanização, evidentemente que esses ensinamentos de vida, eles vão sendo absorvidos, né? Eu acho que essas metodologias ativas, essa pedagogia baseada em projetos, ela é muito útil nesse sentido, porque força o aluno, certo, a desenvolver essas habilidades humanas. Aí vem o professor com seu cabedal para ser um grande maestro disso tudo, entendeu? Sim, com certeza. Essa questão, porque a fase infantil, ela não pode, e da adolescência não pode servir, tudo bem, brincar é maravilhoso, mas é um preparo para a vida adulta também, Claro. isso é fundamental. E outro ponto que o senhor colocou, a gente vê aí índice de suicídio, de violência na escola. Então, assim, é realmente uma grande oportunidade aproveitar a tecnologia para que o professor possa carregar o seu trabalho para esse sentido. Eu me lembro, por exemplo, de Salman Khan, que foi apoiado por Bill Gates, né? Todo aquele processo tem a Khan Academy no Brasil, que me parece, inclusive, que o governo do estado quer usar essa oportunidade de utilizar a Khan Academy. Se você não conhece, vai a conhecer, Khan, tem de tudo lá. E o que ele dizia? A equação do segundo grau está aqui, você pode ver, rever. Quando você chegar na classe, eu quero que o professor tire as dúvidas, porque o conteúdo em si eu já tenho bastante, né? Agora, é uma revolução, não é, professor, muito rápida. A gente vê principalmente essa juventude, eles fazem cursos rápidos aqui e ali, às vezes faz o curso na internet, já muda para outro, e assim, é uma dinâmica que é difícil. No mundo todo, o ensino convencional, acompanhar realmente é um desafio muito grande. Mas nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco do chamado aí novo ensino médio, porque é sempre um gargalo difícil e isso é um desafio mundial também. Você ter aquele aluno preparado para a vida, que vai estudar filosofia, as artes e tudo mais, e aquele gargalo do Enem, né? Tem que saber português, matemática e tudo mais, né? Só que o mundo está mudando e a rapidez com que essas questões acontecem são muito rápidas. Como é que o senhor vê esse novo ensino médio? Nós temos aí a votação na Câmara, está aí para ser aprovado, né? Queria até que o senhor fizesse contextualizasse o que é esse ensino e como que ele pode impactar aqui no estado de São Paulo. Perfeito. Para falar sobre essa atual reforma, que é a reforma da reforma, na verdade, né? Alguns falam que é a contra-reforma. É importante mencionar o que foi o projeto de novo ensino médio lá atrás no governo Temer, em 2017. Tá? Correto. Àquela altura, Jeremias, o que se observou? Estava acontecendo uma evasão escolar no ensino médio muito alta, na casa dos 20%, que é inadmissível, não é? A gente não está falando de ensino superior, que é aquele jovem ou adulto que já está provendo a sua vida, já está trabalhando. Não, a gente está falando ainda de um adolescente que está no ensino médio. Muito grave, muito grave. 20% de evasão é algo inadmissível, né? E uma produtividade educacional muito baixa, jovens repetindo com notas baixas. Ora, qual é a conclusão disso? O ensino médio não está funcionando. O ensino médio não está atraindo os jovens, certo? Ele não é atrativo. E aí, o presidente Michel Temer, conversando com o ministro, então o ministro Mendonça Filho, hoje o Mendonça Filho é deputado federal. Inclusive, ele está relatando essa atual reforma. Na época, ele era ministro da Educação. Olha, a gente precisa mudar essa realidade. E aí eles foram conversar com educadores do mundo inteiro, para entender o que estavam fazendo nas melhores sociedades do mundo, as mais desenvolvidas. E verificaram que, naqueles países mais desenvolvidos, os jovens no ensino médio já escolhiam a sua área de interesse, já escolhiam a sua vocação, a sua aptidão. E ao fazê-lo, o ensino médio ficava muito mais sedutor, muito mais atrativo, concorda? Sim, sim. Pois bem, eu acho que o caminho é por aí.
Hoje o jovem de 15 anos, 16 anos, 17 anos, ele já tem total condições de escolher a sua área de interesse. Por quê? É diferente do jovem de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que ele era muito menos munido de informações. Hoje o adolescente ele já tem condições de entender que o caminho dele, que a área dele é essa e não aquela. Então, das 3.000 horas de carga horária total do ensino médio, que são 3 anos, o governo criou uma proposta reservando 1.200 horas para o que se chamou naquele momento de itinerários formativos. O que são os itinerários formativos? São justamente as áreas de interesse. Então o jovem iria escolher, eu quero fazer humanas, eu quero fazer exatas, matemática, eu quero ir para empreendedorismo, até isso tinha, empreendedorismo, educação financeira, enfim. Sim. Então das 3.000 horas, 1.200 horas para os itinerários formativos. Ora, para que isso se tornasse realidade, Jeremias, uma vez aprovada a reforma naquele momento, inclusive, importante abrir um parênteses aqui, que no Senado Federal, o relator da reforma do ensino médio em 2017 foi um dos maiores educadores do Brasil, o senador Pedro Chaves. Eu acompanhei de perto essa reforma e pude verificar o zelo de todos eles com o texto. E, de fato, foi um texto primoroso. Mas nos anos seguintes, Jeremias, teria de ocorrer os investimentos, a adaptação de toda a rede pública de ensino para recepcionar esse novo formato de ensino médio. Infelizmente, a grande realidade é que isso não aconteceu, salvo raras exceções, né? Essa adaptação, esses incrementos para receber o novo formato, não aconteceu. E usaram muito como pretexto para não ter ocorrido a pandemia. Ah, porque está em pandemia, porque os alunos não estão nas escolas. Eu, na verdade, teria enxergado o contrário. Justamente porque os alunos estão em casa, é mais fácil de você reformar as escolas, de você reestruturar a coisa toda. O dado é que não aconteceu. E agora, infelizmente, o que a gente está notando é que o atual governo entendeu que não funcionou e está fazendo uma nova reforma. O novo texto já foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado Federal. E qual foi a principal mudança? E aqui eu fico muito chateado com isso, porque na minha visão isso foi um retrocesso. Eles reduziram de 1.200 horas daquelas áreas de interesse, daquele currículo flexível, eles reduziram para 600 horas. Caiu pela metade. Então das 3.000 horas de carga horária total, apenas 600 horas que foram destinadas a esse currículo que o jovem escolheria. Portanto, voltou a ser um ensino médio engessado, que o aluno não escolhe qual é a sua área de interesse. Vale mencionar, Jeremias, que a Folha de São Paulo, a Datafolha, fez uma pesquisa dando conta de que 80% dos jovens que responderam, jovens que estão no ensino médio, que responderam se preferem o modelo flexível ou o modelo engessado, eles preferem, 80% preferem o currículo flexível, que eles escolheriam a sua área de interesse. Lembrando que tudo isso que a gente está falando é para a educação pública, né? E aí esse novo ensino médio é para o Brasil todo, são regras, né? Agora, o senhor que também atua no setor privado da educação, isso no setor privado é diferente, né? Essa visão de dar múltiplas escolhas para o jovem é bem olhada, até porque os pais que estão pagando querem isso, né? E talvez seja um modelo do mundo todo olhar para essas novidades e dar mais abertura para esse jovem. Eu me lembro só, um parêntese, uma das palestras mais vistas no TED Talk é do Ken Robinson, um educador, vale a pena olhar, e ele fala, no mundo inteiro se cobra novidades, a inovação do jovem, só que áreas como educação, das artes e outras áreas, às vezes são deixadas lá para o final. E da onde vem a criatividade? Vem das artes, vem dessa multiplicidade e principalmente daquilo que o senhor falou no começo de olhar a vocação do jovem, né? Porque aquilo não vai mudar. Se ele tem aquela vocação que começa talvez antes do ensino médio, esse é o direcionamento que ele quer para a vida dele, né? Então eu queria que o senhor desse essa visão mais abrangente, talvez não só do Brasil, e do ensino particular, que tem um olhar voltado provavelmente para
para esse jovem ter múltiplas escolhas. Perfeito, Jeremias. Você tocou num ponto que eu considero extraordinário, que é essa questão da criatividade, né? A gente fala muito hoje de economia criativa. Sim. Ora, como é que a gente espera que um jovem seja criativo se ele não tiver repertório? Repertório é cultura. Um jovem que não lê, um jovem que não vê filmes, um jovem que não assiste documentários, um jovem que não tem o seu senso crítico provocado, né, para o raciocínio. Ele só fica, eventualmente, decorando dados e informações, né? É o que o professor Mangabeira Unger fala. Quer dizer, a gente espera que o jovem hoje seja um reflexo da enciclopédia. Fique decorando fórmulas que ele nunca vai usar depois, eventualmente, ao menos esse é o meu caso, deve ser o seu também. Quando eu fiz ensino médio, eu tive que decorar 500 fórmulas que eu nunca mais usei na vida. Não teria sido mais útil eu ter usado aquele tempo, aquela energia, para aguçar a minha sensibilidade, aguçar a minha criatividade, aguçar o meu senso crítico? Eu acredito que sim. Porque isso é o que o mercado exige, é o que o mundo exige. Repito, você consegue extrair de uma ferramenta de pesquisa, de um Google ou de um ChatGPT, uma fórmula em 2 segundos. Agora, o senso crítico, né, encontrar soluções criativas para os problemas do mundo, isso a internet não vai te entregar, isso tem que vir de você. Então, eu sou um defensor mesmo da cultura nas escolas. Eu acho que os jovens têm de ser expostos às artes, né? E sim, eu acho que na rede privada, na rede particular, isso é mais trabalhado, né? Até porque as escolas têm de criar os seus atrativos. Então, quer dizer, os pais, que são o público, que vai pagar por aquilo, eles vão escolher, olha, eu quero meu filho numa escola mais severa, mais disciplinada, que é mais focada na parte técnica. Ou se o pai perceber que o filho tem essa vocação mais criativa, mais sensível a essas questões lúdicas, ele vai encaminhar teu filho para uma escola que isso é mais trabalhado. Então, sim, eu acho que na rede particular você tem um leque de opções e, eventualmente, escolas que vão trabalhar mais esse aspecto. Agora, invariavelmente, seja numa escola mais técnica ou numa escola mais lúdica, a gente tem que fazer com que os jovens encontrem a sua vocação. Isso serve para todas as escolas. Existe método para isso, tá? Agora, quando eu vejo que o ensino público brasileiro está voltando a esse ensino engessado, esse ensino que asfixia essa possibilidade do jovem encontrar com a sua vocação, aí realmente, Jeremias, é uma pena. Mas iniciamos o programa aqui falando da janela demográfica, né? Que o Brasil tem jovens, a quantidade que ainda se tem, embora alguns digam que esse trem também já está passando, né? Daqui a pouco, daqui talvez 5 anos, a gente não vai ter mais essa quantidade de jovens, que é o potencial de um país, né? Eu me lembro, a gente falando aqui sobre inteligência artificial, o presidente da China, ele deu uma meta, ele falou salvo engano, até 2035, nós vamos dominar a inteligência artificial no mundo. Ele falou claramente assim, já colocou essa meta, né? Eu me lembro casos, por exemplo, que a gente sempre cita aqui, Coreia do Sul, né? Que tem um vídeo no YouTube que é muito interessante, você colocar Brasil, Coreia do Sul, geralmente aparece esse vídeo. Eles fazem um comparativo na década de 60, que a renda per capita do brasileiro e do coreano era igual. E aí a Coreia, na área da educação, ela fez o gráfico mostra um crescente e o Brasil foi meio que em linha reta, né? E hoje o PIB deles é muito mais avançado, as empresas que eles têm, né? O Brasil tem essa oportunidade, inclusive falando de inteligência artificial, conversando com professores da USP, eles falaram, a USP tem um ensino e uma pesquisa em inteligência artificial de muitos anos, claro que não está, nem a Europa se iguala à China e Estados Unidos, mas nós temos um potencial e a gente pode sim investir muito nessa garotada aí, né? Então há uma oportunidade. O senhor, como diretor da Faculdade de Comércio, né, que é ligada à Federação, não, a Associação Comercial. Perdão, a Associação Comercial aqui do Estado de São Paulo, vocês têm esse olhar, né, para a inteligência artificial, de novas metodologias, como é que isso está funcionando? Bom, a Faculdade do Comércio, ela nasceu com o intuito de qualificar justamente os empreendedores, os comerciários, os varejistas, né? Que é um setor que sempre foi muito negligenciado, né? E que gera muito emprego, é o setor que mais emprega. Nós temos essa visão com a tecnologia. Por exemplo, um dos nossos cursos de graduação é o curso de Sistemas para a Internet.
que na verdade nada mais é do que uma graduação em comércio eletrônico, né? Em que o aluno vai aprender quais são todas as ferramentas que existem disponíveis para criar uma plataforma de vendas online. Como é que certo? chama esse curso? Sistemas para a internet. Sistemas para a internet, interessante. Que é meio que os mais jovens disso, como é que eles falam? Acho que é hype, né? Pega a onda aí da vez. É a grande onda, né? Que a gente tem que pegar, né? Porque o comércio também, ele principalmente com a pandemia, ele migrou muito para o online. Mudou, né? e hoje existe a expressão phygital, né? Que é essa intersecção do mundo digital com o mundo físico. E o comércio, ele está muito dentro desse mundo phygital. Por quê? Hoje, Jeremias, o consumidor, ele até pode se dirigir a uma loja física, mas muito da experiência dele já aconteceu virtualmente. Ele já pesquisou, ele já viu vídeos, tutoriais, fóruns. Ele já pesquisou toda a funcionalidade daquele produto ou daquele serviço virtualmente. Então, o comércio de hoje é esse. O consumidor pode até se dirigir fisicamente a uma loja para adquirir o produto. Ou, de repente, ele vai só para levar para casa. Mas toda a pesquisa, todo o conhecimento aconteceu virtualmente. Então, claro, os gestores atuais do comércio, os gestores de vendas, os gestores comerciais, os gestores, eles têm de entender que esse é o novo mundo e a Faculdade do Comércio, ela tem essa linha de atuação e prepara esses profissionais para esse novo momento do mercado. Aliás, eu estava lendo que na área de marketing é Estados Unidos, Rússia e Brasil, né? Então a gente tem marqueteiros excelentes que quando vão para a Europa, por exemplo, se destacam muito, né? Perfeito. Eu acho que a faculdade tem esse olhar. Tem, né? E uma coisa importante, ainda bem que você falou de marketing, que é um setor que mudou muito, né? Antigamente as campanhas de marketing, as campanhas publicitárias, elas estavam muito ligadas a essa questão até criativa que a gente mencionou agora, né? Então você fazia propagandas que eram quase pequenos filmes, né? Tinha toda uma questão criativa. Hoje, Jeremias, o marketing ele está muito voltado para o que se chama de funil de vendas, né? Que diferentemente do passado, que você não conseguia mapear, porque não tinha tecnologia suficiente, você não conseguia mapear a experiência, a trajetória de um lead comercial, certo? De uma busca comercial. Hoje você consegue. Então você anunciava e esperava, né? Hoje você anuncia e o cara tem que te falar quantos viram, quantos compraram, quantos se aproximaram, tem tudo metrificado, né? E é um mundo que é relativamente muito novo, né? Por isso que a educação precisa acompanhar, não é, professor? Porque quando a gente fala na educação pública, aí a gente está falando de quase 9 milhões só no estado de São Paulo, é isso? É um contingente muito grande. Muito grande. E perder esses alunos, o senhor falou em índice de saída do ensino médio, de 20%, eu já vi índice de lugares de até 40%. E é muito triste que esse jovem deixe o ensino médio e não tenha a mínima inspiração, às vezes, de fazer uma faculdade. Claro. Pode não ser uma faculdade de 4, 5 anos, porque hoje as coisas são tão rápidas. Talvez cursos... Eu me lembro do finado Antônio Emílio de Moraes, que ele era muito... era um defensor do ensino técnico, né? O senhor falou aqui técnico e o tecnólogo, né? Que na verdade, né? Inclusive na Faculdade do Comércio, a maioria dos nossos cursos são os tecnólogos, que são graduações de 2 anos. E que eu vou ser bem honesto com você, estou falando como educador mesmo, com toda sinceridade. Você pode ter um curso tecnólogo de 2 anos, que é nível superior, tão bom quanto ou melhor que um bacharelado, entendeu? E eu acho que é muito mais útil, porque você desenvolve ali projetos, habilidades práticas, não é? E o aluno em 2 anos está pronto para ir para o mercado e, enfim, alçar voos altos. Professor, o senhor está falando aqui, a gente está chegando para o final, mas eu me lembro, os mais, talvez, nossos pais, ou talvez nem tanto, né? Muitos já pegaram. Antigamente a gente tinha, como é que era, o científico, uma pessoa ia fazer, acho que era... Clássico científico. Clássico científico, e também tinha assim, ou você ia fazer o magistério, ou tinha uma outra opção, né? Passados tantos anos, talvez 20, 30 anos, essas opções, esse debate tem a ver com o que a gente estava falando aqui do ensino médio, né? Passados tantos anos, as opções e a evolução na possibilidade desse jovem ter opções, estar ligado com o mercado, parece que a gente está num debate que pouco, que não sei se retroagiu, mas se avançou pouco na prática, como o senhor falou. Na verdade, o modelo do ensino médio já foi assim. O aluno escolhia a sua área, como deve ser, né?
Não o ensino fundamental. No fundamental, e é por isso que chama fundamental, é aquilo tudo, todo aquele currículo tem de ser passado. Né? Por quê? Se parte do pressuposto que o aluno ainda não tem aquele cabedal de informações para decidir a sua área. Esse é um ensino fundamental. Tudo aquilo tem que ser apresentado ao aluno para que na etapa seguinte ele consiga dizer: gostei mais disto, não gostei daquilo. Essa sempre foi a ideia central. O ensino fundamental, de fato, tem que ser engessado. Todo o currículo tem que ser apresentado para esse aluno. Por quê? Qual é a razão disso? Porque base, na etapa, exato, na etapa seguinte, que é o ensino médio, ele já vai ter condições de arbitrar aquilo que ele mais gostou, a sua vocação. Já foi assim no passado. Infelizmente, a gente retrocedeu, é fato. Né? Hoje em dia, a impressão que passa é que o ensino médio deixa de ser esse encontro com a sua vocação e passa a ser uma continuidade, uma simples continuidade de todo aquele conteúdo, aquelas muitas disciplinas que vêm do ensino fundamental. Isso não é certo. Eu tenho a impressão que a consequência disso, o resultado disso, será a evasão, ela vai voltar a crescer. E a gente vai voltar a fazer esse debate aqui e trazer especialistas aqui sobre o assunto. Hoje a gente conversou com o conselheiro do Conselho Estadual de Educação aqui do Estado de São Paulo, que me parece são 20, né? Então, o senhor é uma peça dentre tantas ali, mas eu queria que o senhor desse um recado final aqui para o pai, para o aluno, principalmente para o jovem, que o senhor tem muita experiência nessa área. Como participar mais ativamente dessas decisões? Essa é uma casa legislativa, temos uma comissão de educação aqui e tem que se envolver, muitas vezes politicamente, a gente está num ano eleitoral, né? Tem que procurar caminhos, né? E principalmente, acho que para o jovem, aquele que quer, vai atrás, né? Procura e entender um pouquinho mais dessas decisões políticas, porque se não afetar você, provavelmente vai afetar seu filho, as próximas gerações, né? Então, por favor, com o seu recado final. Bom, a sua pergunta, a sua provocação é oportuna, Jeremias, porque eu sempre digo o seguinte: se você não gostar de política, você vai ser comandado por alguém que gosta. Então é importante que você goste, certo? Que você se envolva. Portanto, todo cidadão brasileiro, né, especialmente diante desse tema que a gente está tratando aqui, o cidadão que tem um filho que está estudando numa rede pública de ensino ou que vai estudar, procure acompanhar esse debate sobre educação. Porque o que fez, por exemplo, que você citou, a Coreia do Sul, sair de uma condição de país, eu vou falar um português claro, de um país medíocre, se tornar um país extraordinário, uma potência, foi a educação. Né? O que cabe, portanto, ao brasileiro é, primeira coisa, se envolver mais com a política, de um jeito inteligente, de uma forma crítica e especialmente cobrar resultados na área educacional. Portanto, acompanhe. Se o vereador que você elegeu, se o prefeito que você elegeu, se o deputado, se o governador, se o senador e o presidente estão de fato trabalhando para o desenvolvimento da educação brasileira. Podem ter ideias de esquerda, podem ter ideias de centro ou de direita. O importante é o seguinte: os números, é isso que importa. Os números estão melhorando? Os alunos estão se desenvolvendo? A nota do Brasil, a participação do Brasil nessas provas internacionais, como o PISA, por exemplo, o Brasil está avançando? Porque se estiver avançando, Jeremias, essa coisa mais ideológica, direita, esquerda, centro, isso pouco importa. O que importa são os resultados. E é nesse sentido que a população tem de estar atenta. Ora, o Enem foi bem aplicado? Qual foi o desempenho dos alunos no Enem? Qual foi o desempenho dos alunos no ENAD? Qual foi o desempenho do Brasil no PISA? São essas as provas se a educação brasileira está funcionando ou não. E é nesse sentido que eu provoco a população brasileira, é a mensagem final. Se você não gosta de política, você vai ser conduzido por alguém que gosta de política. Portanto, é importante que você se envolva com política, especialmente cobrando resultados na área da educação. Muito bem, professor. E eu me lembrei aqui de um professor que sempre falava nos vídeos dele, ele falava, olha, falava para os meus alunos aqui, vocês faltam, faz bagunça, essa escola do lado ali, eles não faltam e estão estudando. Lá na frente, sabe quem vai vocês? É aqueles que estudaram, que passaram. Então, aí os alunos falam, vida, né? Vamos estudar, vamos em frente, né? São coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E o debate sobre educação aqui é permanente, é uma casa aberta para isso. Como eu lembro sempre, nós temos a comissão de educação aqui
E você está convidado para acompanhar seu deputado, o seu parlamentar, mandar aqui a sua sugestão, principalmente nas redes sociais, que você pode rever este programa. Agradecemos muito aqui o nosso convidado de hoje, que é conselheiro do Conselho Estadual de Educação, professor Wilson Vitório Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigado, Jeremias, a você, que é um jornalista competente, a toda a sua equipe, e me coloco sempre à inteira disposição da TV Alesp. Um forte abraço a todos. Será um prazer. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.